Há umas semanas atrás, eu estava com a vontade de assistir um culto missionário. Aquele culto que você participa e ele tem, assim, relatórios do missionário lá no campo, que ele tem coleta de mantimento para o missionário. Aquele culto onde que você vê no data show o missionário falando das suas dificuldades no campo missionário. Aquele culto sofrido, né? Aquele culto do missionário dando os seus relatórios. A minha família toda ela é envolvida com esse tipo de missão. Meu pai e minha mãe, todo mês, todo final de semana, quase todos, eles fazem esse tipo de trabalho missionário, de arrecadação de mantimento para missionários que estão no campo, né? E eu estava aqui em Londres esses dias atrás com a vontade de assistir esse tipo de culto por uma vez, né? E eu peguei então e descobri aqui em Londres, então, uma igreja que naquele dia ia fazer esse culto. E eu falei, então eu vou lá. Eu vou lá nessa igreja. E a igreja que aquele dia ia fazer o culto missionário é a de Father House. Uma igreja muito conhecida aqui em Londres, uma igreja muito abençoada. Uma igreja que ela é presidida pelo pastor Ron Dinelli. E eu peguei e fui. E quando eu cheguei lá, os irmãos estavam colocando bandeiras assim na parede da igreja, aquela benção, todo mundo alegre, colocando bandeiras. E o grupo de louvor estava ensaiando lá toda aquela logística de um culto missionário. Cara, isso é muito bom. E eu peguei e fiquei olhando lá tal. E tá. Quando terminou a arrumação de tudinho lá, daí vai começar o culto. A igreja lá ficou, antes de começar o culto, eles têm aquele período de oração, que é uns 40 minutos. A igreja inteira com o joelho dobrado. A igreja inteira dobra o joelho e fica orando. Enquanto a igreja está orando, os obreiros e obreiras daquela igreja ficam andando pelo meio dos irmãos, colocando a mão na sua cabeça e orando por você. Quem quer oração, eles ficam lá fazendo o que chamamos de imposição de mãos e vai orando, ora por um, ora por outro, ora aquela coisa que quem é pentecostal sabe o que eu estou falando. Muito bem. Aí, cara, eu estava lá, orando no meu cantinho lá, enquanto os obreiros estavam passeando, de repente, chegou um obreiro perto de mim. E ele começou a orar por mim. Botou a mão na minha cabeça assim, eu estava ajoelhado. Ele começou a orar, baixinho. E eu não estava entendendo o que eu estava orando, mas tudo bem. De repente, esse irmão se inclinou e falou no meu ouvido assim, ó: esta semana eu vou livrar você da morte. Como é que é? Ele falou isso e saiu. E eu abri o olho assim, olhei assim, eu vi o irmão. Ele é um irmão alto, tava com um terno assim, acho que azul, azul marinho, azul escuro, né? E ele foi orar pelas outras pessoas. E eu fiquei assim, puxa, né? Que mensagem pesada é essa, né? Deixa eu orar. Aí continuei orando assim. E o irmão foi, continuou orando pelos outros irmãos. Eu não sei quem é esse irmão, eu não conheço ele, não sei o nome dele. Talvez ele seja lá um obreiro da igreja lá, é quase certeza que é, mas não sei quem é esse irmão. Aí ele continuou orando lá, eu comecei a orar aqui no meu cantinho, tudo bem. Começou o culto, foi uma beleza, foi uma benção o culto naquele dia, foi muito bom. E acabou o culto, eu fui para casa. Fui para casa, aí veja bem, irmãos, passou um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo dia, quando fechava uma semana, que o irmão falou lá e falou assim: nesta semana, durante toda a semana tudo normal, mas quando chegou no sétimo dia para fechar a semana,
Eu estou trabalhando e meu telefone toca. Quando meu telefone tocou, eu estava com as mãos molhadas, comecei a enxugar a mão assim, pensando, quem será que está ligando para mim essa hora? Mas eu nem imaginava que aquela ligação era um sinal de Deus falando assim, ó, eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando eu pego o telefone e atendo o telefone, a pessoa do outro lado, desesperada, chorando, falou, Júnior, a Thalita, sua filha, passou por um acidente de carro alguns minutos atrás. Nossa, irmãos, quando você ouve uma notícia dessa, é um choque. E o que vai acontecer mais à frente é um choque pior ainda, é quando ela diz assim, ó. E eu pergunto assim, tá, mas como que ela tá? Ninguém sabe como ela tá. Ela sofreu um acidente. A ambulância pegou ela, levou para o hospital. Só que em vez de ficar no ambulatório ali na frente, ali não. Do hospital já entrou, já foi lá para não sei para onde. Então ninguém tem notícia de como a Thalita está. E eu só vou ter notícia daqui a uns 40 minutos, porque eu estou indo para lá agora. Naquele momento, irmão, eu levantei. O coração começou a bater desesperado. Comecei a ficar meio assim, sem saber o que pensar. Aí, por um momento, eu esqueci a minha filha, esqueci o acidente, esqueci tudo. Parece que saiu assim. E eu só conseguia lembrar na minha mente a voz daquele profeta. Quando ele falou assim, ó, esta semana eu vou livrar você da morte. Eu só lembrava dele. Ah, agora é diferente o negócio, né, irmão? Agora eu tô dando valor pro que o cara falou. Agora eu já quero ligar pra ele e falar assim, escuta, você tem mais alguma informação? O que Deus falou mais agora parece que ficou importante. Parece que na hora que ele falou lá pra mim lá, tá bom, irmão, falou, que benção, glória a Deus, tá? Obrigado aí, pode deixar Deus te usar. Muito obrigado, deixa eu orar agora. Parece, não foi assim, mas parece que foi. Agora que aconteceu, eu tô assustado. Puxa, mas na hora que eu recebi a mensagem lá, em vez de me humilhar, em vez de orar, falar, Senhor, ajuda, para com tudo, me dá força, ou sei lá, ou muda, ou me livra disso, sei lá, mas não. Passou a semana, irmãos, e eu nem aí. Mas ele falou. Então, eu já quero deixar aqui uma palavrinha para você rápida. Quando Deus falar alguma coisa para você, se prepare. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas antes que acabe o prazo que Deus te deu, lembre-se, o seu telefone vai tocar. Não tem como você escapar. Se Deus falou, o que Ele falou vai acontecer. Não duvide. Não brinque. Porque quem está falando não é homem que mente e engana e trapaceia. Quem falou foi Deus. E se Deus falou, se prepare, que em pouco tempo, antes de terminar o prazo dele, o telefone vai tocar e você vai receber a notícia. A Bíblia diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, vírgula, os profetas. É necessário você saber que o que vai acontecer com você na próxima semana
O que vai acontecer com você nos próximos dias, Deus já te avisa hoje. Deus já te avisa de alguma maneira. No culto, durante a mensagem, na sua casa, na hora que você está orando. Deus te avisa hoje o que vai acontecer semana que vem, durante esses dias. Será que você está conseguindo entender o que Deus está te falando? Será que você está conseguindo dar importância para o que Deus está te falando? Ou você está fazendo igual eu? Não, tá bom. Falou? Ok, obrigado. Quem sabe Deus está te avisando porque você pode reverter a situação. Você não lembra de Ezequias? Quando Deus falou assim, Isaías, vá até Ezequias e diga para ele assim, olha Ezequias, arruma a casa porque você vai morrer. Arruma a casa porque o seu telefone, Ezequias, vai tocar e não tem como. Aí Isaías sai, Ezequias vira para a parede, chora e tem uma frase linda, ele fala assim, Deus, você consegue lembrar o que eu fiz? Você consegue você consegue lembrar como eu me comportei? Você consegue lembrar como eu agi? Você consegue lembrar como foi a minha vida até agora? Aí Deus lá no céu assim, puxa o histórico de Ezequias, dá uma olhada e chama o profeta de novo. Isaías, volta lá. Voltar para onde? Vai lá para Ezequias de novo. Ah, agora é para dizer o dia que o telefone vai tocar? Não. Vai lá para Ezequias e diga para ele que eu cancelei a chamada. Ele vai viver mais 15 anos ainda. Quando Deus falar com você, não duvide. Porque quando ele fala, cumpre. Minha filha e mais alguns jovens estavam indo para o ensaio do grupo de louvor, aonde sofreram um terrível acidente no 7º dia depois daquela mensagem. Mas minha filha ficou uns 3 dias internada, hoje está em casa, já se recuperou, está bem. O outro jovem que estava com ela machucou muito o rosto, assim, e ficou alguns dias internado, mas já estão todos bem, estão em casa se recuperando. Mas Deus livrou da morte. Ele falou que queria livrar eu da morte, mas aconteceu com a minha filha. É a mesma coisa do que tivesse acontecido comigo. Tá bom? Muito obrigado por ouvir esse testemunho. E fique esperto quando Deus falar com você. Ele está te avisando hoje o que vai acontecer na próxima semana através dos profetas. Não brinque. Leve a sério.